A doutora Maitê Pimentel já está com a gente. E aí, Maitê, como vai, minha amiga? Tudo bom? Kátia, que prazer estar com vocês. Que saudades, amiga. Menina, eu tô morrendo de saudade. Eu tô morrendo de saudade de poder abraçar, de poder estar perto das pessoas. A gente está percebendo o quanto que a gente tem tantas pessoas que a gente ama e que muitas vezes a gente não se dava conta, né? E você é uma dessas pessoas, viu, Maitê? Obrigada, Kátia. Você sabe, você é minha paciente com carinho, é minha amiga. Então, às vezes os pacientes falam assim, a Kátia é aquele jeito mesmo de verdade? Eu falei, é aquele jeito e muito mais. Vocês não têm noção do coração que Tá a Kátia mentindo pros tem. seus pacientes, hein, Maitê? Agora, Maitê, hoje a gente falando de diabetes, a gente vê uma situação muito diferente de uns anos atrás, né? O diabetes antigamente era visto como uma doença que limitava totalmente a vida das pessoas e que as pessoas tinham que se conformar. E hoje, com o avanço da medicina, a gente vê, e você como uma grande médica e PhD em diabetes, a gente vê que as pessoas estão aprendendo o quanto que o correto é primeiro ter o diagnóstico quanto antes para depois o médico escolher o melhor tratamento, né? Isso. No Brasil, a gente tem 9 milhões de pessoas diabéticas, então 6% da nossa população é diabética. E quando a gente faz o diagnóstico, o primo diagnóstico, já 52% das células beta-pancreáticas já foram lesadas. Então, a gente tem é tardio o diagnóstico. E quando a gente faz esse diagnóstico, só 37 a 40% das pessoas se tratam corretamente. Então, apesar da gente ter muita informação, tecnologia, drogas novas para tratamento do diabetes, ainda a aderência e o diagnóstico ainda são precários no Brasil. Isso é triste, né? Porque às vezes a gente estuda tanta coisa nova e a gente perde, às vezes, pelo só... o paciente, às vezes, não toma o remédio porque, às vezes, não sabe a importância disso, né, Kátia? Agora, muitos pacientes, Maitê, isso você sempre fala, estão no estágio inicial do diabetes, que seria o pré-diabetes. É o meu caso, né? Que foi a o seu Maitê caso. descobriu assim na hora certa, né? Beijo, Maitê. E que muitas Beijo, vezes, Rico lindo. é num exame de rotina que a pessoa vai fazer um exame e ali tem o diagnóstico e se apavora. O que é o pré-diabetes? Tem como a gente evitar a diabetes a partir desse resultado inicial e de atitudes que a gente vai modificando na vida? Então, é o que você falou no começo, Kátia. Antigamente, se a gente desse diagnóstico de pré-diabetes, era uma evolução crônica e o paciente ia ser fardado ao diabetes. Hoje, de 3, 4 anos para cá, com a evolução de novos remédios, inibidores de SGLT2, análogos de GLP-1, a gente consegue, com os estudos, reverter. Então, a gente não pode falar em cura de diabetes, Sim. isso não existe. Mas a gente pode estagnar essa progressão para que o paciente não evolua para uma fase mais grave. E é isso que aconteceu com o Ricó. O pré-diabetes, as células já estão sendo lesadas, mas o pâncreas ainda funciona. Então, você dá remédios para melhorar a função desse pâncreas, remédios que tirem açúcar pela urina, que mexam com o metabolismo. Então, antigamente, a gente só achava assim, diabetes cuida do pâncreas, resolveu. Hoje a gente sabe que o rim está envolvido, que o fígado está envolvido na produção de neoglicogênese, que receptores no músculo estão a ver. Então, se a gente mudar todos os sistemas que fazem o diabetes, a fisiopatologia, a gente no final consegue reverter essa situação, não curar, mas estabilizar. Agora, Maitê, você falou do fígado. Tem alguma associação de quem tem diabetes, ou pré-diabetes e a gordura no fígado, a tal da esteatose ou não? Total. Tem? Então, assim, o diabetes, ele é um precursor da esteatose hepática. Então, 68% dos pacientes diabéticos desenvolvem esteatose hepática tipo 1. Se a gente diminuir o diabetes, diminuir o colesterol da pessoa, a bebida alcoólica, o consumo de carboidratos, frutas e doces à noite antes de dormir, a gente vai reverter, vai ajudar a eliminar essa gordura do fígado. Agora, só uma pergunta. Maitê, por exemplo, a esteatose hepática, ela... Tem pessoas que têm mais tendência a isso. Ela tem uma hereditariedade Porque a minha, assim, eu vacilo um mês, cresce Pronto. e vai para grau 2, entendeu? Grau 3, como já aconteceu. Será que a hereditariedade conta tanto assim, Maitê?
Você sabe que a hereditariedade tem muito a ver, porque os receptores de gordura aí no fígado têm a ver com essa parte genética. O nosso peso, gente, 40 a 60% do nosso peso é genético. 40, então a gente tem mais de 200. Genético? É muito! Meu senhor! Então, olha, vocês têm com certeza algum amigo, algum parente que come muito mais que vocês e é mais A magro. Kátia come muito Tipo a mais do que Kátia. eu. A Kátia come muito, muito, muito e é magra, né, Ontem à noite Kátia? foram 6 pedaços de pizza. Ela Eu comi comi 4. 5. Eu comi 4. Eu comi 5. Ah, não, eu comi um doce depois, eu Comi um comi pedaço 6. de pizza doce ainda. É verdade, olha isso. Sacanagem, né, Ricó, a Kátia? Não vida. dá pra competir com ela. Então, mas veja, não é só hereditariedade. Por quê? Meu pai tinha esteatose e diabetes, você sabe. A minha mãe tem esteatose, tem gordura no fígado. E minha mãe tá pré-diabética. Então, eu já tenho 51 anos. E eu faço os exames normalmente, não tenho nada, mas também sou muito agitada e me movimento demais. Quer dizer, tem alguém que foge da regra familiar também, hereditariedade ou não? Tem, porque são mais de 200 genes envolvidos na obesidade. Então, você deve ter pego a parte boa da genética, né, Kátia? Que bom, né? Então, os fatores que envolvem a gente em ganhar peso. Disbiose intestinal, nosso intestino tem a ver. Não dormir direito tem a ver com 20% do nosso peso. A genética, mais de 20 hormônios que a gente dosa e controla o metabolismo. O que a gente come, a qualidade, quantidade, fazer exercícios ou não, organização e disciplina e parte comportamental. Então, nosso cérebro tem a ver com as escolhas, com beliscação, com períodos de compulsão. Então, você vê que é um mecanismo muito grande, é multifatorial a questão de ganho de peso das pessoas. Agora, Maitê, de que forma hoje a pessoa pode, através de orientação médica e de medicamentos, deixar que essa diabetes de fato, quer dizer, a pré-diabetes, se transforme numa diabetes? Que tratamentos e que formas hoje médicas a gente tem aí para evitar essa consequência? Ótima pergunta. Esse conceito mudou muito, Kátia. Então, a gente está contra a inércia terapêutica. Então, muitas vezes a gente tinha esse diagnóstico de pré-diabetes e o médico passava a mão na cabeça dos pacientes. Ah, vou te dar 6 meses para você fazer dieta, exercício. Aí o paciente fazia ou não fazia direito, voltava, aí a gente esperava. Quer dizer, 2 ou 3 anos a gente postergava. Hoje, o guideline e as diretrizes de tratamento do pré-diabetes já é ser mais agressivo no sentido de introduzir metformina, às vezes um SGLT2, que são esses remédios novos, para a gente evitar esse desgaste da célula pancreática. Agora, então, quem é pré-diabético deve sim tomar remédio hoje em dia. Então, era isso que eu ia te perguntar, porque as pessoas acham que só atividade física, você cortar o carboidrato, isso já resolve. O medicamento é o que também vai te ajudar e que, na verdade, vai fazer a diferença nesse controle total de atividade física e também de alimentação, né, Maitê? Exatamente. Então, não ter medo, porque o remédio ele vai auxiliar. Lógico, sempre a dieta, o exercício, a disciplina, tirar remédios que aumentam o diabetes, então o uso de corticoides cronicamente, alguns outros remédios anti-inflamatórios, eles lesam a célula beta-pancreática, então vamos harmonizar todo o corpo para a gente conseguir vencer e estabilizar esse diabetes. Eu sabia que o corticoide, ele era ruim para quem tem diabetes. Não sabia. Mas são vários os medicamentos, né? O corticoide é um deles, né, Maitê? Sim. Existem diuréticos que pioram, existem alguns antirretrovirais que pioram muito. Então, de acordo com o organismo da pessoa, a gente tenta trocar os remédios que estão piorando a esteatose. Por isso que é um trabalho, muitas vezes, mais lento do que as pessoas imaginam, né? Quer dizer, não é da primeira vez que você vai ao médico, começa a se medicar, que você vai ter já o controle dessa pré-diabetes. Exatamente. Esse pré-diabetes a gente quer reverter de 6 meses a 1 ano, os exames. Uma esteatose hepática grave, que é o grau 3, às vezes 2 anos de tratamento para reverter para o grau 1. Então, você vê, não é uma coisa assim, eu vou me esforçar por 1, 2 meses. A gente vai ter que mudar o estilo de vida da pessoa. É verdade. Vamos ver as perguntas que estão chegando aqui para Maitê, Danilo? Vamos sim. Pelo WhatsApp? Bom dia, Nelson de Arujá. É uma pergunta para a doutora. Um doutor uma vez me disse que se o açúcar sair pela urina, ele dá cabo dos rins.
né? A pessoa acaba tendo uma insuficiência renal. E a doutora acabou dizendo aí que drogas fazem o açúcar sair na urina. E eu agora fiquei confuso. Gostaria que ela explicasse melhor isso. Então, Maitê. Excelente pergunta. Essa é a pergunta que a gente desvendou em 5 anos. Realmente, quando a gente tinha o diagnóstico de diabetes antigamente, se a gente visse açúcar na urina, o que a gente sabia? Já está lesando o rim, vai entrar numa insuficiência renal, vai evoluir para diálise. Só que eles descobriram um remédio novo chamado inibidor do SGLT2, do Salt Glucose Transportation. O que essa molécula faz? No receptor do rim, ele recapta açúcar que seria... Ele vai para fora o açúcar que seria recaptado pelo corpo. Mas ele não faz uma lesão tubular, que é o que faz o diabetes alto e que estraga o rim. Ele faz uma lesão antes do túbulo renal. Então, esse remédio, ele inclusive melhora a função renal e ele melhora 39% a filtração. Então, olha que interessante. Ele meio que ajuda a proteger. Ele protege o rim também? Protege o rim. Ciência então, tá glicosúria, saída de açúcar pelo rim, 5 anos atrás era uma lesão renal. Sim. Hoje, se você estiver usando esse remédio, é uma proteção renal. Olha, interessante. Que maravilhoso. Por isso que a gente tem que ir ao médico, minha gente. Vai para o médico. Porque muitas vezes você acha que você está estabilizado dentro do remédio que você está tomando, mas tem outros medicamentos com uma tecnologia muito melhor que não só te ajuda nesse processo direto dessa doença que você tem, mas a proteger alguns órgãos, como a Maitê disse há pouco. Vamos ver mais uma pergunta aí, Danilo? Ô, Kátia, tem uma chegando aqui para o nosso chat do YouTube. Doutora, eu não tinha diabetes. Devido ao tratamento de câncer, apareceu a diabetes tipo 2. Por que será? É o Roberto Marques da Silva. Excelente pergunta também, Marcos, porque a gente só fala em diabetes tipo 1 e tipo 2, que são as mais prevalentes, né? A tipo 1 é uma autoimune, que anticorpos destroem o pâncreas, então as crianças têm que usar insulina desde pequenininhas. A tipo 2 acomete 90% da população, que é hereditária. É a família que tem esse gene e a pessoa vai engordando, vai comendo errado. Mas a obesidade também interfere, né, Maitê? Também, porque quanto mais você aumenta os adipócitos, as células de gordura, eles são marcadores inflamatórios para desencadear a resistência insulínica, que aumenta o diabetes. No caso do Marcos, o que aconteceu? Ele deve ter usado remédios imunossupressores, que são parecidos com corticoides. Então, existe a diabetes medicamentosa. Então, ele já deveria ter uma tendência de desenvolver o diabetes tipo 2, e isso fez com que acelerasse o processo por causa dessa diabetes medicamentosa. Foi isso que aconteceu. Mas agora, ele vai continuar com diabetes? Quer dizer, deu um start na diabetes e ele é um diabético ou não? Isso vai depender. Se ele tiver um exame chamado peptídeo C bom, que é a reserva do pâncreas, vai ser transitório pelo uso do remédio e reverte. Tá. Se ele já tem uma reserva pancreática já lesada, talvez isso desencadeou e só vai cronicamente piorar. Então vai depender dos exames dele. Então vai ter que ir para o médico daqui a um tempo para verificar direitinho qual é essa situação do pâncreas, né? Exatamente. Tá. Olha, agora deixa eu perguntar uma coisa, Maitê. A gente até comentou no início aqui do programa de um amigo nosso que teve Covid e desenvolveu diabetes. E o médico disse... Um tipo raro de diabetes. Raro de diabetes causada pelo Covid. Isso está sendo muito mais presente do que a gente sabe ou não? Esse tipo de diabetes é um tipo raro que chama LADA. É um tipo que ele desencadeou anticorpos tipo GAD. O que é isso? A inflamação do Covid foi tão alta que ele ativou o sistema imunológico dele. Nossa. E esses anticorpos destruíram o pâncreas dele. Então é um tipo diferente, você vê, tem tipo MOD, esse é o tipo LADA, que qualquer infecção, não só o Covid, mas muitas outras, podem atacar o sistema imunológico, e aí essas célulazinhas vão lá e atacam o pâncreas. É agressivo esse, dele. Maitê? É bem agressivo esse ou... Não é tão agressivo não, Ricó. O tipo LADA tem uma evolução muito boa
E às vezes nem insulinizar a gente não precisa o paciente, só com os remédios via oral a gente consegue controlar. Puxa vida. Mais perguntas aí, Danilo? Tem uma aqui, a Maria Del Carmen Costas, pelo nosso YouTube. Doutor, eu não aceito tomar medicamento alopático, só tomo vitaminas e suplementos. Qual seria a vitamina ou suplemento que faria a função desse medicamento que a senhora mencionou? Então, tem alguma coisa, Maite? Não existe. Não, né? Não existe. Então, uma coisa é a gente regularizar o sistema imunológico, a gente tomar vitaminas, bom controle, evitar remédios à toa. Outra coisa é a gente ter consciência que doenças são, às vezes, irreversíveis e se a gente não fizer o tratamento correto, a gente vai ser fardado a ter complicações. Quais são as complicações do diabetes? O infarto, o derrame, retinopatia, lesões de vascularização, computações. Então, neste caso, a gente não pode pensar dessa forma. A gente pode associar as vitaminas, todas as técnicas que a gente possa melhorar a imunidade da gente, mas não excluir o medicamento, né? Específicos. Agora, o Denilson Pacheco mandou pra gente aqui dizendo o seguinte: doutora, tomo Glifage XR e combinado com uma cirurgia de vesícula afetou muito meu intestino. Pode ser essa a causa? Você sabe que a metformina, o Glifage, ele tem mais de 64 anos de existência. Ah, tudo isso? É o remédio mais barato e mais usado no diabetes. É o que eu tomo. Mas 16% dos pacientes, eles podem ter intolerância gástrica, ter diarreia, ter um pouco de náusea. Aí, como tirou a vesícula, piora esses sintomas de empachamento, de distensão abdominal e de absorção de gordura, pode sim piorar. Mas tem outros remédios que podem ser substituídos. Então, é legal você procurar teu médico e trocar esse remédio. Posso fazer uma pergunta para Maitê? Pode. Maitê, tem muita gente que toma alguns remédios de diabetes. Existem alguns, aquelas injeções, que eu não lembro o nome agora, que ajudam a perder peso, né? Que dizem que ajuda a perder peso. E tem Principalmente gordura abdominal. Exatamente. Isso futuramente não pode prejudicar a pessoa? Por exemplo, se você ficar tomando para perder peso... Tem remédio que é destinado a diabetes e a pessoa não tem diabetes, exatamente, né? Não pode prejudicar no futuro e ajuda mesmo a perder peso? Ótimo, porque essa é a grande evolução das moléculas que vão chegar. A gente tem, então, a liraglutida, né, que foi usada a priori só para diabéticos, e a mesma molécula, que seria o Victoza, a mesma molécula foi desenvolvida o Saxenda para obesidade, né? Mas é a mesma molécula. O que essa molécula faz? Ela diminui a resistência insulínica, ou seja, ela abre a boca das células para o açúcar entrar com facilidade. Então, isso faz com que o pâncreas não se desgaste, não fique cansado. Então, só ajuda a longo prazo a pessoa não ter diabetes. Então, olha que interessante. Bom, né? Não é o remédio que força o pâncreas, ele faz o pâncreas descansar. Pelo contrário, então, né? Ao contrário, não piora a diabetes. Diminuindo a resistência insulínica, a gente diminui esteatose hepática, diminui gordura da barriga e diminui a incidência até de câncer, porque a insulina alta pode estar vinculado a câncer de tireoide, de pulmão, de próstata e de mama. Olha. Então, até para a memória, a gente está estudando resistência insulínica cerebral, que chama diabetes tipo 3. Existe então, diabetes insulina tipo alta 3? Tem. Gente. Diabetes tipo 3 é quando a gente perde a memória pela insulina no cérebro. Então, esses remédios também, a longo prazo, vão demonstrar que a gente melhora a memória. Olha que interessante. Interessante. Agora, deixa eu lhe perguntar, qual a diferença dos sintomas desses tipos todos de diabetes que a gente falou? Basicamente, são os mesmos ou não? O diabetes tipo 1, que é aquele anticorpo que destrói quando a criança é menorzinha, ele é mais agressivo. Então, tem o sintoma da polis, que faz muito xixi, bebe muita água, perde peso mesmo comendo. O diabetes tipo 2 também pode acontecer isso, só quando está muito, muito grave. Mas sempre quem está em casa tem que tomar cuidado. Quando está perdendo peso sem saber o porquê e bebendo muita água, indo muito ao banheiro. E sempre fazer o exame de glicose, que é um exame fácil de se fazer de rotina. E a diabetes tipo 3, que foi essa que você disse, que afeta a memória, porque fica também comprometido o cérebro?
Esse diabetes tipo 3, ele está sendo bem estudado, que é como se fosse uma demência. A pessoa vai perdendo a memória. Olha. E aí uma das causas é esse diabetes descontrolado com resistência insulínica. Isso não Então, pode ter você vê que ligação com diabetes- Alzheimer, essas coisas Pode não, ser, né? Pode ser? Não que seja um Alzheimer, Mas de outras também demências, vai perder né? a memória. Ajuda. Por isso que o diabético, ele, se não cuidar, ele tem maior tendência de perda de memória, uma tendência aumentada de desenvolver um câncer, Uma se ele lentidão não de se raciocínio. cuidar. Isso, concentração, raciocínio e principalmente procrastinação. É tipo, deixar para depois. Por isso que a gente está estudando. Olha que interessante isso. Esse é um dos estudos que a gente está fazendo. Por que o diabético ele é resistente a fazer exercício? Por que o diabético é resistente a tomar o remédio? Por que ele não quer fazer a dieta? Muitas vezes é por causa da insulina cerebral, que abaixa a dopamina, que é o hormônio da determinação. Então, são pacientes que têm mais dificuldade em entrar numa rotina. Então não é assim uma má vontade, uma preguiça, um não aceitar o diagnóstico. É a falta mesmo da dopamina que faz com que ele haja desse jeito. Exatamente, Kátia. Mas aí dá para você dar dopamina para esse paciente? Sim, existem remédios que a gente aumenta a serotonina e dopamina cerebral. Ai, que ótimo. Tem mais uma pergunta aí, Danilo? Tem mais uma aqui pra gente encerrar, viu, Kátia? Vou colocar aqui o nosso WhatsApp. 11 999 048756. Bom dia, doutora Maite. Tudo bem? É um prazer falar com você. Aqui é o David Souza Silva de Araguatins, Tocantins. Minha pergunta é, todos os diabéticos precisam tomar insulina? Boa pergunta, Maite. Todo diabético precisa de insulina ou não? Não. Os diabéticos tipo 1, quando teve aquela destruição do pâncreas, sim, precisam usar insulina. Existem as insulinas de longa duração, que duram 24 a 48 horas, e as insulinas rápidas, que são usadas antes das refeições. E agora a gente tem aqui no Brasil a insulina que você aspira. Então é como se fosse um aparelhinho de asma, se aspira e não precisa picar. Olha que legal. Que ótimo. Agora, pacientes diabéticos tipo 2, que 90% dos casos são esses, a gente vai dando os remédios via oral, esses remédios que a gente falou, os análogos de GLP-1 que são injetáveis também, recuperando o pâncreas, emagrecendo e melhorando a síndrome metabólica. Só quando não conseguir mais com todos esses remédios novos é que a gente usa a insulina, é quando o pâncreas entrou em desgaste. Então, com essa nova tecnologia que a gente tem, é bem difícil um diabético tipo 2 ter que usar insulina. Alguns casos sim, por exemplo, insuficiência renal, pacientes com problema hepático grave, cirrose, aí a gente também vai ter que usar insulina. Antes de encerrar, eu posso fazer só uma última pergunta? Que eu fiquei muito curioso nessa história do diabetes com o Alzheimer. Não, Alzheimer, com a perda da perda memória. De memória. A pessoa, porque assim, tem muita gente que tem idade, perde a memória, começa a perder essa proatividade do raciocínio e tal, e vai fazer teste, não é Alzheimer, não é nada. Não é nenhum transtorno, né? Então, a pessoa, às vezes a pessoa de idade não sabe o que está acontecendo e de repente pode estar tudo influenciado pelo diabetes, né? Com a glicose do jeito que está no momento. Cérebro, né? É verdade, né, Maite? Verdade. Então, assim, tipos de demência, de perda de memória. A gente tem as vasculares, que é quando é entupimento do vaso. Alzheimer, que tem a ver com uma coisa anatômica dentro do neurônio. A gente tem várias causas autoimunes. E uma das causas é essa insulina alta, esse hormônio alto que é decorrente de obesidade ou de diabetes no cérebro. Então, se a gente repor vitaminas e diminuir a resistência insulínica cerebral, é sim um tratamento promissor para perda de memória, de demência. Antes da gente encerrar, me permite só mais uma, Kátia, claro, por gentileza. É que é tanta pergunta que tá chegando, é? Só pra gente encerrar mesmo, a gente tá com um convidado também plugado aqui para conversar conosco na sequência. Mas, doutora, ao que parece, as pessoas com diabetes, elas não têm maior risco de infecção, mas podem ter maior gravidade no quadro provocado pelo coronavírus, né? A gente faz acho que é importante fazer essa ligação do coronavírus com a diabetes, né? Isso tudo acho que para dizer
que o descuido de monitorar a glicemia é o que pode ser perigoso nesse caso, porque acho que já foi estudado que os riscos de uma pessoa que tem diabetes é menor ou quase igual a uma pessoa que não tem diabetes com relação ao coronavírus, mas descuidar da glicemia, de manter esse controle, é o que é o perigoso. Tem até um estudo publicado, não, doutora? Sim, olha o que acontece. Tanto a obesidade quanto o diabetes, quando eles estão descontrolados, a gente tem as células de imunidade da gente, que são soldadinhos de chumbo. Então, se você está tendo que usar teus soldadinhos para diabetes que está descontrolado, porque muda todo o mecanismo fisiopatológico do corpo, ou a adiposidade, que tem as células de gordura que produzem interleucinas, 1, 6, fator de necrose tumoral, ou seja, toxinas, o teu corpo já está tendo que gastar os soldadinhos com essas coisas. Entra mais um coronavírus, ele está com o estoque, o exército dele já está todo lá desmanchado. Então tem os perneta, tem os sem arma, você não consegue se defender, então a complicação do Covid é muito maior. Então, diabético descontrolado são os que responderam com maior complicação ao Covid. E aí, mais uma vez, né, Maitê? Só o lembrete pro pessoal de casa. Gente, por mais chato que seja, a gente tem que fazer os nossos exames anuais. E aí, seja pelo sistema público, por convênio, marca um mês X e faça os exames. Porque aí a gente consegue ter certeza, já, como a gente falou do pré-diabetes, por exemplo, como que tá o corpo da gente e a gente começar a resolver o problema quando é pequeno, não esperar que o problema cresça pra gente ir atrás de uma solução, né? Exatamente. A dica que eu dou para todos vocês é escolha um mês do seu aniversário para fazer os exames de rotina. Porque não vai estar sempre tudo lotado no laboratório. Se todo mundo só escolher janeiro, começo do ano, vai ser insuportável, né? Verdade. E aí você não esquece. E tudo que a gente faz prevenção, existe como fazer tratamento. Então, pessoas têm medo de fazer diagnóstico, de fazer exames. Pelo amor de Deus, gente, hoje está tão avançado. Quanto mais cedo a gente detectar e se cuidar, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. Verdade. Olha, eu queria agradecer demais a tua participação. Tava morrendo de saudade de falar com você, Maitê. E ó, o pessoal que tá querendo saber, já tem muita gente pedindo aqui os contatos da Maitê, no Instagram, Maitê_endócrino, e o site endoc.com.br. Vai lá que Maitê faz lives maravilhosas. TH, né? É Maitê com TH. Faz lives incríveis e põe 1000 dicas lá de como a gente se cuidar. Um beijo, viu, minha amiga? Beijo, Maitê, Um saudade. beijo, muito obrigada. Eu adorei participar e boa sorte aí pra vocês. Vocês estão detonando. Parabéns. Obrigada, meu bem. Beijo, beijo na tua mãe.